Boa tarde, pessoal do oitavo ano. Estamos mais uma vez em contato, né? Mais uma aula. Hoje vamos entrar no capítulo 1, né? Falar sobre os tipos de reprodução. Espero encontrar vocês bem, com a graça de Deus, né? Bem disposto, com vontade, né? Então, por favor, abra aí o livro no capítulo 1, na página 12. Vamos falar agora sobre reprodução, os tipos de reprodução, né? Já pegaram o livro? Então vamos lá. Então, reprodução é uma característica que difere os seres vivos, né, da matéria inanimada ou a matéria morta, né? Então, os seres vivos são os únicos capazes de se reproduzir. A matéria inanimada, quer dizer que não tem vida, elas não conseguem reproduzir. Então, isso é uma característica principal que nos difere desse tipo de matéria. Ok? E a definição de reprodução, ela consiste no processo em que um ou mais indivíduos, né, eles reproduzem descendentes semelhantes a si, certo? Então a reprodução, ela consiste em que um indivíduo ou mais, né, eles reproduzem, né, descendentes semelhantes a si, ok? Quais são os tipos de reprodução? Existem dois tipos de reprodução, né? Dois tipos básicos de reprodução. É o caso da reprodução assexuada e a reprodução sexuada, certo? Então, existem esses dois tipos de reprodução, ok? Reprodução assexuada e reprodução sexuada. Vamos ver a diferença entre esses dois tipos de reprodução, certo? Então, primeiro a gente vai falar sobre a reprodução assexuada. É um tipo de reprodução em que apenas um indivíduo tem a capacidade de reproduzir, de gerar outra vida, certo? Então, na reprodução assexuada, um indivíduo só, certo? Seja ele um animal, seja ele um micro-organismo, seja ele um vegetal, ele tem capacidade de se reproduzir. Ele não necessita de outro indivíduo, ok? E nesse caso não envolve, né, a presença de gametas. Lembra dos gametas? Né? A gente falou sobre na reprodução humana. Os gametas são as células reprodutivas do homem e da mulher. Né? Nós homens temos gametas masculinos, né, chamado de espermatozoide, e a mulher tem as células reprodutoras femininas, chamado de óvulo, certo? Então, no caso da reprodução assexuada, não envolve a presença de gametas. Não existe a presença de gametas, certo? Não vai existir óvulo nem espermatozoide, ok? Nesse caso, os indivíduos que são gerados, que são reproduzidos, ele tem uma característica que eles são semelhantes aos parentais, aos indivíduos que geraram ele, ok? Então a característica da reprodução assexuada é que seus descendentes, né, eles são semelhantes geneticamente, né, com seu DNA, com seu material genético, aos indivíduos que o gerou, né? Então, nesse caso, ele forma clones. Fala-se muito na televisão, né, novela, o clone, mas o clone existe desde o começo do mundo. Sempre existiu o clone. Quer dizer, aqueles indivíduos que reproduzem outros semelhante a si mesmo, ok? Então, nesse caso, nós temos uma reprodução assexuada. Quais são essas? Dê um exemplo aí de indivíduos que se reproduzem assexuadamente. São vários, né? Nós temos as bactérias, né? Vocês estudaram lá no 7º ano, no reino Monera, estão lembrados? Nós temos também os protozoários, também são seres que têm capacidade de se reproduzir assexuadamente. Temos também os vegetais, muito bem.
Os vegetais também são seres, são indivíduos que têm capacidade de se reproduzir também, certo? Então, os vegetais estão envolvidos disso também, a gente vai falar um pouco mais. Nós temos os animais também, lembra dos poríferos, dos selenterados, né? Lá da aula, né? Do reino animal, também são seres que têm a capacidade de se reproduzir assexuadamente, né? Muito bem. Temos também os peixes, tem tipos de peixe que reproduz assexuadamente, quer dizer, não precisa de outro indivíduo, certo? Tem a capacidade. Então isso, além de você ter no seu livro, né, esses são exemplos de seres que se reproduzem assexuadamente. Então, tanto os animais como o micro-organismo, como eu já falei, os vegetais, ele tem essa capacidade de se reproduzir sem a necessidade de outro indivíduo, certo? Por si só ele consegue se reproduzir, ele consegue perpetuar a sua espécie, né? Então, como eu falei, é um processo em que um ou mais, na reprodução, um ou mais indivíduos têm a capacidade de se reproduzir. Nesse caso aqui, apenas um, né? No caso aqui que a gente está falando, apenas um na reprodução assexuada, ok? Vocês viram lá que as bactérias são seres procariontes, né? Que esses seres procariontes não têm um material genético, ele não tem um núcleo, né? E dentro do núcleo é onde está o material genético dele. Ele não existe, né? O material dele é como se fosse assim espalhado no citoplasma, né? Ali no citoplasma não existe uma membrana nuclear que separe ele do citoplasma. Olha, um dos exemplos de reprodução assexuada nós temos, né, você está aí no livro, eu estou acompanhando aqui vendo, nós temos a divisão binária. Divisão, que já sabe, é dividir. Binária, porque é 2, certo? Você vê, é bicampeão seu time. Por que é bicampeão? Porque ele foi 2 vezes campeão, né? Então a divisão, ele vai dividir, é binária porque se transformou em 2, certo? Se transformou em 2. Então a gente sabe que todo indivíduo, para se reproduzir, ele precisa do material genético. Sem o material genético, sem o DNA, não vai existir reprodução, ok? Então bote bem isso aí, lembre bem. Para reproduzir, precisa do material genético, certo? Os cientistas já fizeram essa experiência, né? Indivíduo com material genético, com o seu núcleo, teve capacidade de reproduzir. Ele tem capacidade de se reproduzir. Agora, a outra parte, que não tem o material genético, não tem o núcleo, jamais reproduz. Okay? Então, para que a gente possa reproduzir, a gente precisa do material genético. Pode ele estar dentro do núcleo, como eu falei, envolvido pela membrana nuclear, ou pode estar ali disperso sobre o citoplasma. No caso das bactérias, falamos agora, né, dos seres procariontes, aquele que tem um núcleo bem nítido, parecendo uma gema de ovo, são os seres eucariontes, do qual a gente faz parte, né? Lembra da aula da professora lá do 7º ano, ok? E aí, como é que começa essa divisão binária? Olha, a divisão binária, então, nós temos um cromossomo, né? E no cromossomo está os genes, né? São segmentos do nosso DNA, é onde estão nossas características genéticas. Nos genes, nós temos milhares de genes, é como se fosse uma linha cheia de pontinhos, certo? E cada pontinho desse aí são nossos genes, ele está relacionado a nossas características genéticas. Que características são essas? O que você está vendo de mim e futuramente eu vou ver de vocês, certo? É a nossa cor, a forma dos olhos, a forma do nariz, a forma do cabelo, a cor do cabelo, certo? Então são características que a gente herda do papai e da mamãe. Os animais também. Então vem lá
naquela linha chamada cromossomo, né? E nos cromossomos tem esses pontinhos que são segmentos do DNA, ok? Então a primeira coisa que vai ocorrer na divisão binária é a duplicação do DNA, certo? Então, vamos dizer que aqui, ó, minha mão é o DNA, tá vendo? Então essa mão aqui, ela se duplicou, ó, ok? Ó, vou esconder ela aqui, a outra, então ela só tá uma, né? Então essa mãozinha aqui minha, ó o que é que aconteceu, ó, ela vai duplicar. Então duplicou o material genético, duplicou o DNA. E agora o que é que vai acontecer? Ela vai dividir ao meio, certo? Então depois que ela se dividiu, ó, depois que ela dividiu, duplicou o material, certo? Que diga, depois que ela duplicou o material, ela se dividiu ao meio. Então cada material desse aqui duplicado, cada DNA desse aqui duplicado vai se transformar numa nova célula, certo? Ela vai regenerar ali e se transformou em duas células, chamadas células filhas, certo? E assim sucessivamente, certo? Essas duas vai virar 4, 8, né? 16 e assim vai sucessivamente. Então a primeira coisa que ocorreu foi o quê? A duplicação do DNA. Depois que o DNA duplicou, né? O citoplasma, a célula se dividiu ao meio e foi cada parte da célula levando uma cópia do DNA, certo? Agora eles são dois indivíduos, certo? Semelhantes, certo? Por que semelhante? Porque ele veio do mesmo material genético, certo? Eles são idênticos, como a gente falou no instante, eles são clone, né? Vendo na novela da tardezinha o clone, porque ele tem o mesmo material genético, certo? Isso ocorre muito em bactérias, né? As bactérias, em torno de 20 minutos, ela já se reproduz, certo? Em 20 minutos ela se reproduz. Diz os cientistas, através de suas pesquisas, que em 10 horas, mais ou menos por aí 10 horas, as bactérias podem chegar a mais de 1 bilhão. Tá vendo? Se elas não morrerem, se não acontecer nada com elas na hora da reprodução, elas podem chegar a mais de 1 bilhão, certo? Em torno de 1 bilhão e 100 milhões, é muita coisa, em termos de 10 horas, certo? Então, a divisão binária ocorre muito com esses indivíduos, né? As bactérias. Olha, agora nós temos outro tipo de reprodução assexuada, chamado de conjugação, viu aí o nomezinho em negrito, destacado, vira a folha que você vai ver, certo? Então, na página 14, do lado esquerdo, né, a conjugação, certo? A conjugação é um pouco diferente, certo? Então, o que é que vai ocorrer a isso? Vai ocorrer dessa forma. Vamos dizer, olha, a outra, uma bactéria, lembra? Dividiu em duas. Agora vai ser o seguinte, ó. Aqui está uma bactéria e aqui está outra. Essas bactérias aqui, ó, elas vão se unir, certo? Elas vão se unir. E aí o que é que vai acontecer? Elas vão trocar parte do seu material genético. Então essa daqui vai pegar um pequeno pedaço do seu DNA e mandar aqui para a minha mão direita, certo? Essa da minha mão direita aqui vai mandar um pequeno pedaço do seu DNA para a minha mão esquerda. Esses pedaços vai unir ao seu DNA. Então vai ocorrer uma troca de material genético, certo? Uma bactéria vai doar uma parte do seu material genético, né? A outra recebe e ela também, em contrapartida, doa também uma parte do seu material genético, certo? E aí ela vai unir aquele material genético que é diferente do seu ao dela, certo? Então ela pegou uma pequena porção do DNA de uma bactéria diferente, estranha,
e agora uniu ao seu. Então isso aqui é conjugação, a troca de material genético. Se isso aí ocorre nessas bactérias, sim. Isso aí é bom para a bactéria? É. Sabe por quê? Porque muitas bactérias, quando elas só o clone, né, o medicamento, né, os antibióticos, mata todas. Certo? Porque mata todas, pode eliminar, porque como ela tem o mesmo material genético, né, elas não vão ter essa resistência toda a um determinado antibiótico. Agora, essas bactérias que receberam material diferente e uniu ao seu, o que é que vai ocorrer? Né? Como elas receberam material, algumas delas vai ficar resistente aos remédios que a gente toma. No caso dos antibióticos, né? Quando a gente está doente, aí o doutor sabe que é com bactérias, aí vai passar antibiótico. Então muitas vão morrer, mas um pouco vai ficar. E essa que vai ficar, como a gente falou, elas vão se reproduzir, né? E aquele remédio não vai ficar eficaz, né? Vai ter que mudar. Mas por que antibiótico, bactéria? Porque os antibióticos não fazem efeito aos vírus, só as bactérias. Por quê? Porque as bactérias têm células. As bactérias são formadas de células e os vírus é formado por uma cápsula proteica, certo? Então, quando o doutor ou você lê no livro ou tem uma questão falando os antibióticos combate vírus ou bactérias, as bactérias. Por quê? Justifique, porque as bactérias elas são formadas de células, enquanto que os vírus, lembra que você estudou vírus lá no 7º ano, eles não são formados de células, certo? Eles são formados de uma cápsula proteica, então, os antibióticos não fazem efeito. Então a conjugação é isso aí, é a troca de material genético, certo? Eles vão ter apenas um pedaço, aí vai unir o seu, e isso vai dar uma diferenciação nessa bactéria, né, no seu material genético. Olha, agora nós temos a reprodução assexuada dos fungos, certo? A reprodução assexuada dos fungos, viu aí na página seguinte? Olha, vocês estudaram o reino fungi, estão lembrados também, relembrando lá do 7º ano, ok? O reino fungi. Os fungos, a gente tem a desvantagem e vantagens sobre os fungos também, certo? Então os fungos, eles trazem coisas boas para a gente, certo? São um organismo bastante importante na natureza, isso é uma vantagem enorme para nós. Por que é isso? Porque eles são os decompositores, junto com as bactérias, eles são os decompositores do meio ambiente. Certo? Eles são os decompositores do meio ambiente. Então, quando um organismo morre, pode ser um vegetal, até mesmo os fungos, bactérias, animais, plantas, quando morre, esses animais eles vão fazer a decomposição. Né? E com essa decomposição vai haver uma reciclagem. Aquele material bom que a gente tem no nosso corpo armazenado volta a adubar a terra, certo? A fertilizar o solo, as plantas vão absorver, alguns seres vivos que vivem naquele ambiente ali, naquele solo, também vai se alimentar. Então isso é a reciclagem. Então eles são importantíssimos na reciclagem, certo? Outra coisa, na fabricação de pão, de bolo, certo? De remédio, eles são importantes na fabricação de remédio, né, de antibiótico, né, a penicilina já está há um bom tempo aí ajudando a curar muitos indivíduos, né, muitas pessoas. Então os fungos têm esse lado benéfico, mas tem também um lado maléfico, ele também traz doença, e se a gente não tiver cuidado, até a morte da gente, certo? Eles podem causar micose, sapinho na boca, frieira, certo? Então a gente tem que ter cuidado, porque eles também são indivíduos que podem trazer transtorno, né, em termos de doenças, ok? Olha, então aqui diz a reprodução assexuada
dos fungos. Então a gente tem 3 tipos de reprodução assexuada dos fungos. A primeira nós temos por fragmentação, certo? Então os fungos, eles são formados por pequenos fios, certo? Um emaranhado de fios. Esses fios, estão lembrados? O nome chamado de hifas. Hifas, né? A professora falou lá, são muitos fios, certo? Aí o conjunto desses fios é chamado de micélio. Ok, estão lembrados, né? Então, um fiozinho, como se fosse essa caneta aqui, ó. Um fiozinho desse aqui é chamado de hifa, né? Aqui é uma hifazinha. Agora, muitas canetas juntas, formando um aglomeradozinho, é chamado de micélio. Então, no caso aqui da fragmentação, ocorre o quê? A quebra, né, do micélio. O micélio vai se quebrar. Ok? Então, na hora que ele se quebra, e ele se quebra como, mas? Graças a fatores bióticos e fatores abióticos, certo? Há fatores bióticos e fatores abióticos, E o que faz com que essas hifas se quebrem? Quais são esses fatores bióticos? Biótico é aquilo que tem vida, né? Aquilo que tem vida, então pode ser um animal, pode ser a pisada de um homem, né? Você passando, então você vai quebrar, fragmentar aquela hifa, ou qualquer outro animal, então um fator biótico. E no caso dos fatores abióticos, pode ser o vento, a chuva, ok? Então esses são os fatores abióticos, aquilo que não tem vida, certo? Então abiótico que não tem vida, então ele pode, o vento, a chuva, certo? Pode quebrar aquele micélio, que eles são muito delicadozinhos, né? Você vê, eu acho que quando você anda por aí, você vê aquela orelha de pau, cogumelozinho, certo? Então ali, se você não vai fazer isso, porque alguns podem ser venenosos, você chutar ou bater com um pauzinho ali, ou uma pedra, ele vai se fragmentar. E ali, ó, com o vento, certo? O vento vai levar, né, a água, aí vai cair em determinado canto, aonde tiver condições favoráveis, ele vai nascer, ele vai se desenvolver. Às vezes ele fica no pelo dos animais, né, que vai passando ali, aí o animal começa a se balançar ou coçar e cai. A gente também, sem querer, que eles estão na terra, a gente bate com o calçado, com a roupa, aí ele vai se fragmentando, ó, e isso aí é da própria natureza. Por quê? Porque ele não tem como um meio de se locomover. Então esses meios que fazem com que ele, ó, se espalhe pelo ambiente, ok? Se espalhe pelo ambiente. Então a fragmentação, o nome já está dizendo, a quebra, né? A quebra dali, do micéliozinho. Então ele vai, né, ser quebrado por fatores bióticos, seres vivos, né? Ou abióticos, chuva que cai, né? Um vento e aí por diante. Agora nós temos também por brotamento, a formação de brotos, certo? Então vou voltar aqui para minha canetazinha. Então aqui, ó, esse bocal vai formar aqui um brotozinho, ó, tá vendo? Vamos dizer que aqui seja um broto, são vários brotozinhos aqui. Alguns brotos eles vão ficar ali agregados, junto, formando colônias, né? Às vezes eles vão ficar por longo tempo, outros não. Quando chega um determinado período, eles se quebram, eles caem, certo? Então aqui vai formar um brotozinho, ó, né? Uma gêmulazinha, um brotozinho. Esse broto aqui pela ventania, ou de novo, um animal, outro ser vivo, bate ali, né? E na hora que bate, ele quebra. Na hora que ele quebra, olha, ele vai se espalhar, certo? Então, por brotamento, nasce um brotozinho. Esse broto pode ficar agregado por longo período, formando uma colônia, ou ele pode se quebrar, se separar da célula original, né? E aí ele vai, dependendo do local, do ambiente, ele vai desenvolver, certo? Vai nascer um novo fungozinho, ok? Esses fungos, às vezes, até na nossa casa tem, certo? Às vezes você traz do sapato, eles vêm no vento para dentro da nossa casa.
né? Aí você, aonde? Onde é que vai ter isso aí, pelo amor de Deus? Quando você abre, principalmente no período de chuva, do inverno, quando a gente abre uma gaveta, pega uma camisa, uma calça, a gente sente o quê? O cheiro de mofo, né? Às vezes sua mãe ou seu pai, mas rapaz, esse ambiente aqui tá só cheirando a mofo, né? Tem gente que fica espirrando, não sente bem, né? Aquele mofo que sua mãe, você sentiu o cheiro, seu pai, sua avó, ali são fungos. E quem foi que trouxe esses fungos para dentro de casa? O vento. Esse vento que está aí fora. Ele trouxe, certo? No chulé também. Eles ali na meia, principalmente porque vai ter aquele chulé, porque você vai calçando aquele sapato suado, a meia suada, certo? Então vai criar aquela frieira, o chulezinho, são eles ali, ok? Então é bom você quando chegar da escola, ou da rua, ou de um passeio, onde você estiver, tira o tênis, coloca assim numa janela, algum canto para secar, pega a meia, estica a meia para ela secar também, não empurra dentro do saco, porque você vai, esse ambiente escuro, úmido, é propício para ele desenvolver. Ok? Por isso que depois que passa aquela chuva, né, no período chuvoso, o inverno, aí manda abrir a janela, para que para o sol entrar, porque se tiver mofo, o sol vai eliminar, vai ou pelo menos vai diminuir muito, né, aquele mofo desagradável dentro de casa, ok? Olha, agora nós temos o que vocês têm aí chamado de esporulação. Encontrou? Então, esporulação é a formação de esporos, né? Pequenos, célulazinha bem pequenininha, microscópica, certo? Tão pequenininha que elas vão se formar. Então, na hora que eles vão produzindo esses esporos, num local chamado esporânginos, certo? E vai assim um monte. É como se você tivesse um saco. Vamos só dar um exemplo. Você tivesse um saco cheio de arroz ou um saco de açúcar, né? Aqueles grãozinhos ali, mas você vê aqueles grãozinhos, os esporos a gente não vê. Mas vamos dizer que ali seja esporo, a quantidade, né? Então o esporângio é aquele saco cheio daqueles esporozinhos ali. Então por um motivo ou outro, aquele que a gente já falou, né, ou o fator biótico ou abiótico, aquilo que não tem vida é o abiótico, vento, chuva, certo? Então, na hora o que é que vai ocorrer? Ele se rompe, ou então, já no período de maturação, ele consegue romper. Às vezes ele rompe assim, aí dá um impulso, aí aqueles esporos saem assim, como se você estivesse assoprando. Aí o vento ajuda a espalhar o vento, na água, os animais que passar por ali e pegar neles, eles vão se espalhando, ok? Aí esses esporos caindo aqui, eles não vão morrer não, não, sabe por quê? Eles não vão morrer tão fácil porque eles têm uma parede, né? Ele tem assim uma casca de proteção que dá sustentação a ele, né? Evita que ele morra, se desintegre facilmente. Então ele tem uma parede muito resistente. Resistente a quê? Ao ambiente que não está favorável a ele desenvolver. Certo? Então, quando o ambiente está favorável, aí ele se espalhou, né? A sua disseminação se espalhou no ambiente e ele encontrar um ambiente favorável, ele vai nascer, ele vai desenvolver, ok? Então, essa parede resistente impede que ele se prejudique, que ele se desintegre. Né? Então, enquanto não tiver um período ou um ambiente propício, ele não vai desenvolver. Então, na hora que ele encontra um período, um ambiente favorável, o que é que vai ocorrer? Aí ele vai abrir aquela parede ali, aí ele começa a se desenvolver, a formar um fungozinho ali, ok? Mais ou menos, né, o semelhante ao que ocorre com o capim. Aí na sua porta, na minha porta, né, você vê que tem período que não tem nada.
Por quê? No período de pouca chuva, as condições não dá, mas ali na sua porta, na minha porta, naquela terra ali, está cheio de sementezinha, certo? Você vê que na hora que começa a chover, ou cai água ali naquele canto ali, aí a semente começa a brotar, a romper, aí vai nascendo, você vê, não, aí se você deixar vai virar uma floresta na sua frente, né? Vai nascer, mas rapaz, onde é que tá? Tava ali naquela terra, debaixo daquele asfalto. Você vê que ele rompe até o asfalto, é o poder da vida, né? Uma plantinha, você vê, meu Deus, aquela plantinha de nada, aquela folhinha de nada, aí rompe aquele asfalto, aquela pedra que está debaixo do asfalto, a areia e tudo, cascalho, e sai rompendo. Ali o amor à vida, o querer sobreviver, a enfrentar as dificuldades, certo? Você vê que elas conseguem, e se deixar vai, né, aumentar cada dia, ok? Então os esporos é assim, ele se forma dentro de uma cápsula, né, o esporângio. Quando está no período ele pode se romper, ou ele rompe com o passar de alguns seres vivos, ou, né, vento, chuva, que são os fatores abióticos. Na hora que ele cai, tiver condições, né, suficientes para o seu desenvolvimento, vai desenvolver, vai originar novos indivíduos. E esses indivíduos eles são sempre semelhantes aos indivíduos que o originou, né? Aqui nós temos, nessa parte de baixo aqui do livro, falando fungos e a saúde, né? Falamos na estante, através dos fungos, eu falei para você dos antibióticos, né? Os antibióticos foi descoberto através dos fungos. Nos anos 30, no começo do fim dos anos 20, por aí, quer dizer, há mais de 90 anos atrás, por Alexandre Fleming, certo? Então ele disse que sem querer, mas aconteceu, né, numa cultura que ele estava estudando de bactéria, caiu fungos naquela cultura, e a partir daí, das suas experiências, da grande curiosidade, que é importante no cientista a curiosidade, ele conseguiu descobrir, né, porque aqueles fungos que caíram naquela cultura, naquela pastazinha ali que ele estava trabalhando com bactérias, as bactérias não desenvolviam, morria. Então ele foi ver o que é que está ocorrendo aqui nesse cantozinho que as bactérias não desenvolvem, que as bactérias não estão mais aqui, estão desaparecendo. Quando ele foi examinar o que? Os fungos. E a partir daí, trabalhando, ele descobriu esse belíssimo antibiótico chamado de penicilina, né? Então, de lá para cá, ó, quantas vidas salvou, e na guerra, na Segunda Guerra Mundial, salvou muita gente, porque as bactérias causadoras de infecções, e essas infecções levam muita gente à morte. E graças ao aparecimento desses antibióticos, quantas vidas salvou de lá para cá, né? Então a gente viu a importância dos fungos, lembra? Até no pãozinho do nosso dia a dia, né? Mas a gente tem que ter cuidado porque ele pode formar micose na cabeça, certo? Formar micose na pele, aquele chama pano branco, na boca, o sapinho, entre os dedos do pé, principalmente a frieira, certo? Então a gente tem que, olha, mancha na pele, temos que ter cuidado. No cabelo, sim, aí vem a caspa, né? E aí vem uma seborreia, aí vai complicar. Então, a gente tem que ter cuidado. Eu vou usar boné, não usa boné demais não, certo? Porque você tem que dar um tempo, ó, porque aqui está todo suado, ó. Aí você fica colocando o boné direto, termina causando problema no couro cabeludo da cabeça, certo? Aí você vai lavar um tratamento, né, um desgaste, a sua saúde, às vezes desgaste financeiro com um medicamento, então tem que ter cuidado, né? Enxugar o cabelo bem direitinho, né, para não causar esse problema de micose. Então, olha, nas unhas, né, quando lavar, tomar banho, vai calçar o sapatozinho, o tênisinho, enxugar bem, viu? Enxugar bem.
Vocês estão vendo aí do lado agora, né, na folha seguinte, a reprodução assexuada, agora que a gente vai falar sobre as plantas, né? Falamos das bactérias, dos fungos, agora a gente vai para o reino vegetal. As plantas também se reproduzem, né? Lembra, vocês estudaram lá gimnospermas, angiosperma. Agora a gente vai ver a reprodução entre plantas. Então, algumas plantas vão se originar das plantas mãe, né? Das plantas mães. Aí, como é que isso ocorre, Aessa? Olha, eu vou dar um exemplo simples para você, e você já viu aí. Se você pegar um galhozinho de uma siriguela, né? Você já viu alguém arrancou um galhozinho, aí chegou no quintal, ou foi no sítio, no terreno, e plantou. Ali é uma reprodução assexuada, sabia? É uma reprodução assexuada, porque não precisou de dois indivíduos. Aquela planta mãe ali, ela cedeu, apesar da gente tirar, ela cedeu um galho, um broto, e a gente plantou, conseguiu desenvolver. Ai, a vovó, eu me lembro que vovó passou ali na praça, ou foi na casa de um amigo, ou de um parente, e ela trouxe um galinho, né, de uma roseira. Olha, achou tão bonita aquela rosa que vai futuramente tirar umas flores para meu padre Cis, para Nossa Senhora, né? Aí tirou aquele galinho, chegou em casa, assim, arrumou um jarrozinho bacana, colocou lá, hoje está lá, cheio de florzinha. Como foi aquela reprodução assexuada? Na hora que sua vozinha, ou sua mãe, ou sua tia arrancou um galhozinho e plantou, isso ali é uma reprodução assexuada. Então a reprodução assexuada é naquela que você pode tirar um broto ou um galho e plantar. Aquela planta ali que vai nascer, ela é semelhante, geneticamente, ela é o clone daquela planta que você tirou. Tem pessoas que pegam né, a cana de açúcar, aí tora para plantar, porque não vai ter semente, aí tira, aí vai torando onde tem os brotinhos, a gêmulazinha dela ali, e sai plantando. Cava uma covazinha e sai colocando, né? Então ali também uma reprodução assexuada. A batata, né? Eles pegam a batata, corta a batata, mas não é à toa não. Você pode pegar uma batatazinha, né? A batata inglesa, que vai nascer uns brotozinhos. Aqueles brotinhos ali, às vezes até dentro da geladeira, a gente deixa muito tempo, né? Nasce o brotozinho, aí vai nascer até as folhinhas. Então, aonde você cortou, que tem aquele brotinho ali, se você plantar, vai nascer os pezinhos de batata. Isso dali é uma reprodução assexuada, ok? Então a reprodução assexuada ocorre dessa maneira. Quando você tira uma parte ou uma gemazinha, certo? E planta, certo? Ali vai nascer uma planta semelhante àquela do qual você tirou, ok? Então no caso um galho, né? Eu falei aí do brotozinho da batata, torar ali também, porque agora se tiver semente não, certo? A gente vai falar disso lá na reprodução sexual. Então a assexuada é isso aí, certo? A cana assexuada também. Olha, agora nós temos a reprodução assexuada dos animais. Eu falei logo no começo da aula, lembra? A reprodução dos protozoários existe, né? No caso as bactérias, fungos, agora a gente viu há pouquinho o caso dos vegetais, das plantas. Agora nós temos a reprodução assexuada dos animais. Só não nós, mas alguns animais têm capacidade de se dividir. Então, uma célula ou mais se desprende do corpo de um animal, ou então ele pode se dividir. E cada um lado daquele vai se transformar no novo indivíduo. Vocês lembram? Lá atrás, o ano passado, no 7º ano, no caso dos platelmintos, né? Nós temos nematomintos e temos os platelmintos. Lá existia um animalzinho que chamava-se planária, né? Lembra das planárias? A planária é o seguinte,
Olha, aquele ser vivo, se você dividir ele ao meio aqui, vamos dizer que eu estou dividindo essa minha caneta ao meio, cada lado aqui, vamos dizer, eu dividi aqui, ó. Cada lado desse aqui vai se transformar um novo indivíduo. Ele se regenera e vai se transformar num novo indivíduo. Lembra também, a professora falou sobre as esponjas. Né? Aquelas esponjazinhas também, elas vão formando os brotozinhos, certo? E cada um daquele que vai se formando, ele pode se desprender e surgir um novo indivíduo, né? Então aqui tem uma esponja, aí vai nascendo outras aqui, ó. Certo? Então, se esse brotozinho aqui, ó, se desprender, cair, seja de qual forma for, esse que cai aqui, ele vai se originar um novo indivíduo. No caso também da hidra, né? A hidra também, ele tem essa capacidade de formar um brotozinho, cair, e aquele indivíduo, aonde ele cair, ele pode se desenvolver e se tornar um novo indivíduo. Então aí a gente tem como exemplo as planárias, nós temos exemplo de algumas lagartas, né? Nós temos exemplo de peixe também, que tem capacidade de se reproduzir assexuadamente, né? As nossas queridas esponjas, né? São animais que têm a capacidade, são animais muito simples, né? No caso das planárias, eles não têm órgãos tão vitais como a gente. Então, nesse caso aí, eles têm essa capacidade de se reproduzir sem precisar de outro indivíduo. Então, a reprodução desses indivíduos. Então, pessoal, tá aí essa primeira parte do nosso capítulo 1, né? A gente falando sobre reprodução e reprodução assexuada. Né? Então, na próxima aula, a gente fala sobre reprodução sexuada. Eu espero que vocês tenham compreendido. Né? E o mais é você ler. Procure o livro, vá dar uma lidazinha no livro, quando tiver um tempozinho, que é muito importante também. Ok? Então, até a próxima aula, se Deus quiser. E Ele vai querer que a gente só está fazendo o que é bom. Então, abraço, felicidade, um abraço na família, que Deus proteja todos vocês, cada vez mais dê sabedoria. Até a próxima. Tchau, pessoal.